Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Hoje eu tenho o prazer de receber o querido Paulo Junqueira. Um prazer, Paulo. Prazer é meu. Aqui. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Muito obrigado. Para começar, você vai ganhar um presentinho. Olha, posso abrir? Lógico. Obrigado. Eu vou colocar uma aguinha. Então de colocar. Adorei. Sabe de uma coisa? Que eu tenho coleção de canecas assim. Eu não uso copo em casa, eu uso caneca. Eu adoro caneca. Obrigado, viu? Não, essa sua pose aí, ó. Nossa Senhora, olha lá, gente. Não acredito. Não, agora é que eu vi. Gostei mais. Vai ser a minha de usar sempre. Fofa. Obrigado, viu? Obrigado. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação da sua trajetória. Ela é longa. Eu tenho de profissão, agora eu estou com 51 anos. Eu tenho 36 anos de profissão. Eu comecei a dar aula muito novo. Eu fui atleta de ginástica aeróbica de competição. Fui atleta de artes marciais, de taekwondo e kung fu. Fui atleta de natação. Então, eu nasci para o esporte. Muito novinho, eu já queria ser atleta, queria ser professor de educação física. O meu sonho era assim, todo mundo que eu via que trabalhava na área de educação física, aquilo me brilhava os olhos. Eu nunca quis ser outra coisa. Pequeno, eu já sabia que eu queria dar aula de educação física de algum jeito. Então, eu fui me voltando para esse lado, né? Querer ser um professor de educação física e tudo que era voltado para a educação física era o que mais me atraía. Então, eu não brincava muito com os amigos de bola. Eu brincava de dar aula de alguma coisa. Desde pequeno, eu meio que desenvolvia uma aula de movimento. Eu não posso falar que era uma aula de ginástica. Porque, imagina naquela época, uma criança de 6, 7 anos não sabia exatamente o que era ginástica, né? Não tinha internet, assim, era coisas da minha cabeça. Eu falo até que tem umas coisas que a gente não explica, né? Porque você parece que nasce com um dom ou nasce com alguma coisa que não tem explicação. E eu fui uma dessas pessoas que, muito pequeno, já queria dar aula e já dava aula. Então, eu chamava os amigos para minha casa e na minha casa eu dava aula dessa coisa que eu criei, que era uma ginástica, era um movimento. Meu pai tinha uma fazenda também e eu chamava os amigos para lá, fazia Olimpíadas, era tudo voltado para esporte desde cedo. E com 14 anos eu já competia natação principalmente, eu conheci o yoga. E conhecendo o yoga, foi a minha dentista que me apresentou, inclusive, me levou um dia numa aula de yoga. Eu gostei, mas eu achei muito parado. Eu falei, nossa, isso é bonito, é interessante. Só tinha eu de jovem, de adolescente, o resto eram pessoas mais velhas, na maioria mulheres. E eu achei muito bonito. E aí eu fiz o quê? Umas 6, 7 aulas, a professora foi embora. E eu estava começando a gostar e a entender daquilo. Então, o que eu fiz? Falei, olha, ela foi embora, mas eu vou continuar fazendo sozinho em casa. E eu fui pesquisar aquilo no livro Conhecer, no Medicina e Saúde, na Barça, porque não tinha internet. Isso não tinha na televisão. Então, o que era yoga? Não era uma coisa que a gente não sabia exatamente. Isso eu estou falando de quê? 1980, eu sou de 72. Então, 1986. A gente não tinha acesso ao que você tem hoje. E eu comecei a fazer aquilo em casa. Então eu comecei a falar, eu vou fazer alguma coisa diferente com isso aqui. Porque eu achava bonito, mas eu não achava atrativo para um jovem. Olha que coisa que eu já tinha na cabeça. E eu cresci. E quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu já era atleta de aeróbica. Que era naquela época, para quem não viveu aquilo lá, era como o vôlei, uma coisa, enchia os ginásios, né? Eu lembro era uma coisa louca que só quem viveu aquilo era competição entre as academias. O povo brigava, o povo lutava por aquilo, e torcida organizada, tinha tudo, né? Então eu estava no meio daquilo tudo lá. E a gente fazia sucesso, a gente ficava famoso sendo um atleta, um ginasta de ginástica aeróbica de competição. E eu falei, olha, aí eu comecei a dar aula de aeróbica. E nas minhas aulas de aeróbica tinha um final com essas coisas de yoga. Então eu comecei a trazer uma coisa diferente e as pessoas começaram a achar a minha aula muito interessante, que era uma aula, como era de todo mundo, uma aula de aeróbica, com ginástica localizada. E no final tinha uma coisa que não tinha nas outras. Eu já estava trazendo uma coisa e eu já estava desenvolvendo. Então eu tenho assim, o que eu tenho na minha casa até hoje caderno daquela época que nem dá para ver mais. Eu escrevia coisas, esse movimento, não sabia nome de nada. Enfim, o tempo foi passando, é longa, então eu vou resumir. O tempo foi passando, eu fiz faculdade de Educação Física e eu não parava de mexer naquele negócio, no yoga,
que eu tinha Foi conhecido, desenvolvendo. porque eu gostei muito daquilo. Eu fui mexendo, eu falei, o que eu posso fazer com isso? A princípio eu não fazia muita coisa. Eu pegava aquilo, eu colocava algum movimento, eu nunca modifiquei movimento nenhum, porque as posturas são sagradas, são asanas que são daquele jeito. Então você não muda, né? Não mexe naquilo. Mas eu não parava de pensar em fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu falei, o que eu posso fazer de diferente? Eu falei, eu vou colocar... Eu achava parado, né? Foi o que eu falei ali atrás. Eu falei, eu vou colocar movimento nisso aqui. Mas como colocar movimento? Aí depois que eu fui fazendo, estudando... eu tô pulando partes que são muitas coisas. Perfeito. Eu comecei a desenvolver movimentos em algumas posturas. Isso é a grande inovação que eu vou chegar lá depois que a gente vai conversando aqui. Nunca existiu isso no mundo. Ninguém mexeu no yoga. Perfeito. Eu fui lá e mexi. Né? Eu mexi. Não acrescentei, eu mexi realmente. Eu peguei. Eu vou chegar num ponto aqui da nossa conversa que o pessoal do yoga começou a me olhar de lado assim: o que esse cara fez com o yoga? Verdade. Eu fiz, eu vou chegar lá. E eu comecei a mexer naquilo e comecei a colocar as minhas aulas, que era uma aula de ginástica muito diferente da de todo mundo. Eu apresentava aquilo, testando. Eu fui sempre testando o Super Yoga atual ao longo dos meus 36 anos de profissão. Até hoje eu ainda testo coisas. E eu colocava movimentos na aula, as pessoas, o que é isso? Nem eu sabia exatamente o que era aquilo. Mas eu estava trabalhando para chegar aqui para ser entrevistado por você. Foi um caminho assim. Eu fui fazendo um monte de coisas porque eu precisava. Eu acreditava que aquilo era muito bom, mas para mim, para pessoas como eu, para atletas como eu, para jovens, para enfim, para o público que eu queria, que se identifica comigo, que eu queria atender, aquilo não era exatamente o que eu queria apresentar. Então, aí eu fiz a faculdade de Educação Física, fiz administração de empresas, eu me formei em várias linhas de yoga, claro, me formei no Brasil, me formei na Índia e fiz cursos pelo mundo afora e fui conhecendo o mundo, tudo que se tinha no mundo, para ver se o que eu estava criando existia algo parecido. Eu te digo, até hoje não tem nada parecido, não. Eu digo que eu fui muito abençoado, porque como é que diante de um cenário que tem milhões de profissionais, ninguém teve essa sacada, é porque Deus queria muito que fosse comigo. Chama Super Yoga. Sim. A diferença, eu falei para ele, gente, eu falei, Paulo, eu não faço yoga. Ele falou, mas não é yoga. Não, é muito diferente. Aí o que eu fiz? Você já quer saber um pouco do Super Yoga também, ou a gente vai... Não, vamos começar, daí a gente vai falando, né? Tá, ok, vamos lá. Então a minha história é assim, o meu caminho profissional é de atleta, virei professor, me formei em Educação Física, já era das artes marciais, principalmente do Taekwondo, que é a minha base, e depois veio o Yoga, então eu tenho essas formações todas, e o meu trabalho é o resultado dessas formações que eu tenho. Perfeito. A primeira pergunta, como você desenvolveu o método Super Yoga? Foi Ótimo. isso, né? Foi isso e foi muito mais do que isso. Foi entender, eu queria colocar movimento onde era parado. Então, a grande inovação do Super Yoga é exatamente, eu transformei o yoga num treino. Perfeito. É isso que chamou a atenção do mundo. Aquilo era o yoga como ele é e continua sendo da mesma forma, tradicional. Ele é, sim, voltado para a religião, para o hinduísmo e para o budismo, principalmente. Ele tem essa alma, essa coisa espiritual muito forte dentro dele. Isso no Super Yoga não existe. É estritamente físico e mental. Então, o yoga continua sendo como ele é. Eu respeito muito, porque inclusive eu comecei dando aulas de yoga. Quando eu entrei nesse universo do yoga, as minhas aulas eram aulas de yoga, não eram aulas de Super Yoga. Perfeito. O Super Yoga foi acontecendo ao longo do que eu fui tomando coragem de mostrar. É muito interessante assim que os alunos fazendo aula comigo, já eu testando o Super Yoga nessas aulas, os alunos falam, Paulo, essa tua aula não é exatamente uma aula de yoga. E aqui tem alguma coisa... Nem eu sabia o nome, porque não tinha nome. E os alunos é que me incentivaram a ter uma coisa com o meu nome. Porque eles faziam aquela aula, falavam, Paulo, isso não é uma aula de yoga tradicional. Aqui tem alguma coisa que a gente não sabe o que é. Nem eu sabia falar. Eu falava, eu tinha dentro de mim que era algo que eu estava desenvolvendo, mas não tinha um nome. E eu não tinha uma certeza, porque eu não tinha coragem de colocar a minha cara no mundo, num universo que é tão tradicional. O yoga é uma coisa fechada. Muito. E eu falei, meu Deus do céu, a hora que eu apresentar isso aqui, que eu mexi nisso aqui, o que vai acontecer comigo? Aconteceu, eu vou te contar depois. Mas os alunos fazendo aquela minha aula, eles falavam, você tem que ter alguma coisa com o seu nome, isso aqui tem que ter alguma coisa. Do aluno em especial que eu trago no meu coração, que foram os alunos que mais me empurraram, me
para isso. Há um nível, para você ter uma ideia, de um aluno falou, Paulo, você tem que sair nessa época. Eu estou pulando fases, mas a gente pode ir voltando, Entendi. porque eu vou lembrando de coisas, são muitas coisas. Eu dava aula na Riboc e as minhas aulas eram muito cheias, assim, Imagina. a um ponto de ter fila de espera sempre, das pessoas não entenderem como uma aula de yoga podia atrair mais gente do que qualquer Qual é a que o aula? spinning, que o crossfit que estava começando naquela época, do que o pilates que também já estava por aí. Era assim, na hora da minha aula tinha um congestionamento no corredor, assim, que era um absurdo. Quando eu cheguei na Riboc, para dar aulas de yoga, sei lá, quase 20 anos atrás, a salinha de yoga era lá no fundo da academia, porque era uma aula que não tinha quase ninguém. Era tipo assim, não tem outra coisa para fazer, vou fazer aula de yoga. Aí eu comecei, e na primeira aula eu dei uma aula clássica de yoga. As pessoas gostaram, eu peguei o lugar de uma professora que estava saindo de lá, hoje é minha amiga, e na primeira aula, então, tinha o quê? 6, 7 alunos. Na segunda aula tinha um pouquinho mais. Na terceira aula já tinha um pouco mais. Na quarta aula já estava começando a encher e começou a chamar a atenção. Mas essa aula nunca teve ninguém. Quem é esse cara? Eu já estava começando a modificar alguma coisa, já mostrando que eu já tinha, né? Entendi. E com o tempo, eu comecei a aplicar o Super Yoga ali, meio que misturado com o Yoga clássico, que as pessoas já conheciam, para não assustar as pessoas. E essa minha sala, que era a última sala da academia, virou a primeira sala da academia. Eles reformaram uma academia, fizeram uma sala de vidro, porque era uma vitrine. Todo mundo ficava olhando. Eles vendiam os planos da academia e falaram, aqui tem a aula de yoga do Paulo. Era a primeira coisa que se mostrava. Aí a minha aula lotada, assim, era uma sala que cabia 20, tinha 40. Era o dobro do que se podia colocar na sala. As pessoas ficavam no vidro da sala. Então eu comecei a ficar conhecido ali. E aí esses alunos falaram, Paulo, você tá assim, aqui você faz muito sucesso dentro da academia, mas você não é conhecido. As pessoas não conhecem o teu trabalho. Aqui você só conhece quem está aqui dentro. Por que você não dá essa aula em algum lugar? Eu falei, mas onde eu poderia? Aí a gente ficou pensando onde? Num parque. No Parque do Povo, naquela época estava abrindo o Parque do Povo, que era ali perto. Ali é vazio, ali não. Aí falou, vamos para o Ibirapuera. Fui eu para o Ibirapuera. Cheguei lá com um sonzinho pequenininho, na época não tinha nada direito. Coloquei lá, os alunos foram, era uma terça-feira à noite, tipo 19 horas da noite. Os alunos foram, alguns alunos meus da Riboc foram, um pouquinho aluno, foram. E aí eu falei, gente, aí na outra aula eu falei, olha, eu tô dando aula lá no parque agora, terças-feiras à noite. Vai porque vocês me incentivaram para ir para lá, então agora, tem que ir. Aí foi um pouco mais. Eu lembro que talvez na quarta aula tinha 300 alunos, 300 alunos, que as pessoas descobriram. Vai falando. E aí o próprio Parque Ibirapuera foi lá, a administração falou, quem é você e o que é isso aqui? Porque nunca teve isso. Naquela, não sei se você conhece lá, mas quem é de São Paulo conhece bem, no Manequinho Lopes, que é aquele viveiro lá embaixo, no portão 7 da República, tem aquela parte toda coberta. Eu ficava na frente, lá no fundo, aquilo ficou inteiro de gente. Então aquilo chamou a atenção do parque, chamou a atenção da mídia. Por coincidência ou não, tinha alguém da mídia ali no dia, fotografou, já estava começando a coisa do Instagram e começou. E teve um belo dia que eu fui dar aula na Riboc de manhã, eu dava aula para uma pessoa que eu não sabia o que ela era diretora da Marie Claire ou da Cláudia, uma revista dessas, assim, femininas grandes. Falou, Paulo, eu sempre olhei para você, eu nunca achei que você ficaria só aqui, eu sempre pensei que você seria muito mais do que dar aula aqui. Eu posso fazer uma primeira entrevista com você sobre isso que você está fazendo aí? Só que ela falou, precisa ter um nome. Qual é o nome disso que você está fazendo, dessa aula? Porque não é uma aula de yoga. O que é isso? Eu fiquei era muita coisa para mim de uma vez só. Era assim, eu estava começando a fazer sucesso fora da academia. Eu estava sendo procurado pela mídia, que eu nunca tinha tido essa coisa com mídia. Eu era uma pessoa que não... Eu era famoso na academia. Perfeito. Eu não tinha nome dessa aula, porque isso era o quê? A aula do Paulo. Eu era Paulo, nem era Paulo Junqueira. Eu era o Paulo da Riboc, eu era o Paulo... Não era o Paulo, meu sobrenome ninguém falava. Acho que nem sabiam. E aí eu falei, gente, eu preciso ter um nome. Então, a semana que vem eu vou ser entrevistado. Qual é o nome? Fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo. E aí eu coloquei no Google... me veio Super Yoga, me veio. E só que eu coloquei Super Yoga com Y, separado. Super e Yoga em inglês com Y. Apareceu o nome de uma loja lá em Miami. Falei, puta, não pode ser, já tem alguma coisa. Aí eu fui dar uma aula, voltei, coloquei de novo. Só que nessa vez eu falei, não, você já tem Super Yoga separado em inglês? Será que se eu colocar Super Yoga em português, tudo junto, será que tem? Eu coloquei, não tinha. Coloquei no Instagram, que estava começando 2010, não tinha. Eu falei, o nome é Super Yoga.
liguei para um amigo, que o pai dele é advogado, falei, registra esse nome, o que é isso? Isso é o nome daquela minha aula. Eu falei, mas o que é? Eu falei, registra o nome agora, antes que alguém pense. Aí registrou o nome Super Yoga. Então, quando eu fui entrevistado, Você falou. qual é o que é isso aqui? Eu falei, Super Yoga. Eu tinha vergonha. Porque assim, eu estava mostrando uma coisa diferente num universo fechado, clássico, tradicional. E eu não era conhecido nesse meio tanto quanto muitas outras pessoas eram na época. E aí eu falei, Super Yoga, mas eu morria de medo. O povo falou, o que é isso? A pessoa falou, nossa, mas que nome incrível. Aí a minha autoestima melhorou com isso. E aí começou, eu sei que eu fiz assim, jogando pra cá já. Revista, eu fiz todas que existem no Brasil e fora, televisão, mídia, tudo eu fiz por causa do bendito Super Yoga. Que assim, que eu fui tomando coragem de apresentar para o mundo. Quando eu lancei isso no Instagram, eu fui apedrejado pelo povo do yoga. Quem é esse cara? O que esse cara tá fazendo, mexendo no yoga? O que é isso? Que absurdo. Imagino. Brasileiro, novo, relativamente novo. Quem que é esse cara? Como ele teve coragem? Nossa, que tá ofendendo a gente. São umas coisas assim. Eu passei situações bem complicadas no universo do yoga. Porém, na educação física, eu fui aplaudido de pé. As pessoas da educação física falaram, o que é isso? Que coisa sensacional. Porque era exatamente movimentos feitos com posturas de yoga. Perfeito. Que ninguém no mundo tinha pensado nisso. Então, o pessoal do yoga, até hoje, deve ter uma antipatia comigo. Muitos não. Hoje já, porque eu abri a vitrine do yoga. Foi através de mim. Verdade. Eu é que fui para a mídia. E eles não foram. Eu faço questão de falar, eles sabem disso. Eu que fiquei exposto com yoga. Porque aí, no começo, eles perguntaram, o que é isso? Isso não é yoga. Isso aí é qualquer coisa. Isso é ginástica. Isso é isso. Xingavam, falavam mal de mim. Quando eu fiquei conhecido, aí virou yoga. Porque assim, aí eu era a vitrine para eles também, para o trabalho deles também. Porque quando eu não era conhecido e estava apresentando uma coisa que mexeu com todo mundo, eu era ninguém, aquilo não era bom, aquilo era ginástica, aquilo era tudo menos yoga. Perfeito. Realmente não é yoga, é super yoga, é uma outra coisa. Perfeito. Você participou do festival Energiland. Como é que é esse festival? Ele acontece todos os anos? Foi a primeira vez. Ele é um festival que vai acontecer. E esse festival me deu a oportunidade de dar a maior aula do Brasil que já teve. 5 mil alunos. Numa aula, 5 mil alunos. É uma loucura, porque nunca teve no Brasil uma aula com tanta gente. E é um festival que ele tem corrida. E eles estão agora, o que vai acontecer de agora em diante é sempre corrida com bem-estar, com atividades de bem-estar. Então, eles me convidaram, seria um festival que teria essa corrida e a minha aula de Super Yoga na sequência. Aí a gente pensou, vamos trazer mais alguém para ficar um festival, porque era cobrado. Então, a gente levou mais umas 2 pessoas que também deram outras aulas. E aí a minha aula foi essa aula com 5 mil alunos, porque pegou o público de corrida, que é um público que se identifica muito comigo. E eu ainda falei para eles, quando eles me convidaram para o festival, eu falei, olha, tem tudo a ver, o Super Yoga tem muito a ver com a corrida, porque eu já estou acostumado a fazer eventos com corrida junto também. Então, para mim foi muito bom, e esse festival vai ter sempre. Teve aqui em São Paulo e teve no Rio. Ah, que legal. Mobilidade, equilíbrio, flexibilidade, consciência corporal e concentração são alguns dos exercícios que todos os dias buscamos na musculação. Como desenvolvê-los na Super Yoga? O Super Yoga é puro isso, é totalmente mobilidade. O que eu, como profissional de educação física, também sou fisiologista, eu me ocupei muito em desenvolver uma atividade completa, que fosse realmente completa. Porque o que eu queria é que as pessoas tivessem uma academia ambulante. Perfeito. Assim, fazendo uma aula de super yoga. Eu lembro que no começo eles perguntaram, se a pessoa faz uma aula de super yoga, ela está fazendo tudo? Então, ali na aula de super yoga, você tem um trabalho aeróbio, que é um trabalho que você faz na esteira ou faz correndo. Tem um trabalho neuromuscular, que é um trabalho de musculação. Tem um trabalho de mobilidade, que você tem em atividades de flexibilidade. Tem tudo ali. Porque eu ainda não falei, mas eu aproveito agora para falar. O Super Yoga tem yoga, educação física e artes marciais juntos. Então, são os 3 conceitos. São as posturas do yoga em movimentos ou repetidas, séries criadas com isso, com as posturas. Tem as dinâmicas que são da educação física, que é o treino. O treino é feito com a base da educação física. Então, assim, o que eu desenvolvi tem o sangue da educação física dentro do yoga. E a forma de se dar a aula é como de artes marciais. É tudo no imperativo. Você manda o aluno fazer. Você não para a aula e ensina. Porque como são posturas simples... Não, eles vão ouvindo. O instrutor não faz nada. Ele fala o tempo inteiro.
Pé direito entre as mãos, pé esquerdo entre as mãos, mãos no coração, mãos acima da cabeça. O professor não faz nada, ele só fala. Entendi. É muito diferente de tudo. Assim, é porque o aluno ele entra, pode ser um aluno avançado ou que nunca fez nada, todos eles vão fazer no mesmo nível, porque não tem postura difícil. Foi outra coisa que eu fiz. Das 2.000 posturas de yoga, eu tirei 150 só. Aquelas que não machucam, aquelas que quem nunca fez pode fazer, aquelas que quem já fez vai fazer com intensidade. Então, foi muito bem estudado, sabe? Foi uma coisa assim, legal. Você não corre risco, porque o yoga tem postura de extrema flexibilidade, de extrema força. No super yoga não tem. Tem intensidade, não tem complexidade. Muito bom, quero fazer um dia. Então, mais que convidado. Você foi um dos pioneiros em um dos maiores eventos da Track and Field do país. Qual o impacto de levar a sua prática para dentro das lojas dessas grandes marcas? Eu estava falando aqui até antes. Os maiores eventos da Track and Field fui eu quem fiz. E os primeiros, todos os primeiros, as ideias, fui eu que desenvolvi. A gente começou com esse projeto, e eu dei 5 aulas dentro da loja deles, da Track and Field do Oscar Freire. Então foi uma loucura, porque assim, acabava uma aula, entrava e eu não parava. São 5 aulas de 1 hora cada uma. Fiquei 5 horas dando aula sem parar e só mudava o público. Então as pessoas... Foi uma sacada muito inteligente. Que ao mesmo tempo que eu estava mostrando o Super Yoga ali, as pessoas estavam comprando os produtos. Que elas entravam na loja lá para fazer a aula e ali elas ficavam. E ali a gente começou um casamento que dura até hoje. Eu faço coisas com a Track and Field até hoje. Eu fiz também para eles, antes da pandemia, a gente começou a fazer os retiros nas praias, que começaram nas praias aqui do litoral de São Paulo, e elas iam expandindo até a gente ia chegar na Tailândia. Não chegamos, que a pandemia não deixou. Entendi. Mas era um projeto muito grande de começar nas praias aqui, Perfeito. e você ia subir no Brasil, ia sair do Brasil, enfim, fomos até onde a pandemia deixou. E foi comigo também, e assim, corrida, aulas em corrida comigo, eventos em shoppings que tem a loja comigo. E eu fiz um agora no Pátio Higienópolis, que foi a coisa mais linda também. Então, assim, estou sempre com eles. Que legal. Tem um dos donos, mora no prédio um dos sócios da Fred? Mora no prédio do meu namorado. Ah, que bom. O Fred, a gente está sempre junto. Como é a adesão ao seu curso que visa a formação e aperfeiçoamento de instrutores de yoga? O curso disponibiliza certificação para a prática? Sim, no caso de Super Yoga, né? O curso hoje ele é híbrido, ele acontece online e presencial. Então as pessoas podem optar por fazer no mundo inteiro como fazem, ou estarem aqui em São Paulo. Eu tenho uma equipe de 12 professores, então não sou só eu, sou eu e mais 11. E esse curso acontece, agora ele está muito bom, porque ele é online, você pode se inscrever, mora no Japão. Todo final de semana tem um encontro, que às vezes ele é só online. Comigo, por exemplo, no dia 30 vai ter um encontro comigo. Então as pessoas que estão no mundo inteiro que quiserem vir, vêm, senão elas fazem lá. O Super Yoga está no mundo inteiro. Tem em todos os estados do Brasil, tem em alguns países da América do Sul, nos Estados Unidos e no Canadá, tem na Europa, em alguns países, tem no Japão e na Austrália. Então, isso está indo para o mundo todo. E nessa época, antes as pessoas vinham em São Paulo e faziam um curso e iam pelo mundo. Hoje elas fazem onde elas estão, nos países onde elas estão, e elas começam a dar aula lá. Muito bom. Você poderia explicar como se desenvolve o sistema de treinos Holistic Gym? Quantos são os programas que essa prática é formada e para que serve? Ah, que boa pergunta. O Holistic Gym é um projeto novo que o Super Yoga hoje ele está dentro do Holistic Gym. Ele é um dos 6 programas que eu desenvolvi. Então eu tenho ali Super Yoga, Super Training, Super It, Super Olus, Active e Meditação Essencial. Qual é o diferencial desses treinos que eu desenvolvi? Todos eles têm a base do yoga. Então o yoga está no meu sangue. É a base de tudo que eu faço. Junto com o yoga tem a educação física. Então, esses treinos todos têm essa mescla entre yoga e educação física. Isso é o diferencial. E se chama Holistic porque é um treino... Todos eles têm respiração nasal, que é um diferencial também, porque o treino de educação física, geralmente as pessoas inspiram pelo nariz e soltam pela boca, ou respiram só pela boca, enfim. Os meus programas, todos desenvolvidos com base do yoga, tem respiração nasal, que é a respiração natural do ser humano, então isso é um diferencial. E eles são treinos que trabalham corpo e mente. Então tudo é envolvido com meditação, com essa base que o yoga com a diferença que o yoga traz. Então todos eles, o diferencial dos treinos do Holistic Gym é que tem uma base de yoga mesclado com educação física.
posso até convidar as pessoas para Lógico. conhecer, seria interessante as pessoas virem até os estúdios, porque elas para entender do que se trata exatamente. Perfeito. É bem diferente de tudo. Perfeito. Tudo com peso do corpo, não usa material. Que legal. Ainda tem isso, Isso tudo com muito peso do legal, corpo. né? Sim. Não viver de aparências, confiar, aceitar-se, não levar uma vida triste, tomar decisões, falar sobre seus sentimentos. É difícil construir esta arte para não adoecer? É difícil, eu acho que sim. Falar sobre isso é muito fácil. De falar que a gente, viver, né? consegue se expressar na nossa essência, é muito fácil falar, escrever isso no Instagram, frases bonitas, é muito fácil. Replicar coisas que as pessoas falaram por aí, é tudo muito fácil. Viver a verdade da sua essência é muito difícil, mas é possível. Você tem que ter, acima de tudo, coragem. E coragem é uma coisa que você conquista se expondo a sua essência. Não é fácil, mas é possível. E eu tento fazer isso sempre que eu posso. Eu também. Quais os benefícios alcançados pelos seus alunos que eles mais destacam para você depois de 3 meses de atividade? Nossa, boa pergunta. Olha, eles ficam impressionados de ver, eles falam, não é possível. Aí vem numa coisa que eu acho muito interessante, eles falam, nossa, eu não sabia que yoga trabalhava tanto, que yoga emagrecia, que yoga aumenta a massa muscular. Eu falo, não, é o super yoga. Eu falo, o super yoga o yoga continua do jeito que ele é. O super yoga, como tem essa alma daí de educação física, de treino no meio, eles comentam muito isso, que eles estão com um corpo que eles nunca tiveram, uma força que eles nunca tiveram, porque é tudo com o peso do corpo. E é pesado. O interessante é assim, não é difícil, é intenso. Não tem postura difícil que coloca o pé atrás da cabeça, não tem aquelas coisas mirabolantes que se via no yoga, que se vê no yoga, no super yoga não tem. Então é um treino que eles ficam impressionados com a força que eles ganham, com o tônus muscular. Que eles olham em mim e falam, não é possível que eu vou ficar assim, fala, vai. Porque é o peso do corpo, né? Então todos eles comentam que assim, que a força deles é muito maior hoje, que o tônus, a dureza do músculo é muito maior, porque é tudo feito com o peso do corpo, não tem como não trabalhar profundamente. Trabalha mais, dá uma cutucada, trabalha mais que a musculação. Igual. Pode haver uma relação das pessoas que adoram malhar, mas também querem ser adeptas da superior? Nossa, tudo a ver. Exatamente, foi feito para essas pessoas. É assim, de uma forma grosseira, é um yoga para academia. Sabe assim? Inclusive por isso que tá nas academias. Eu sou uma pessoa de academia. Nasci numa academia, vivo numa academia. Então, a minha ideia também era como trazer o yoga para academia, para ter essa cara de academia. Foi colocando a educação física junto. Então, isso é a cara de academia. Todo mundo que treina e vem para o superior, eu falo assim, gente, encontrei uma atividade realmente body and mind, porque ele é corpo e mente mesmo, porque tem essa coisa da meditação essencial, porque a aula inteira é feita em silêncio, você não conversa. Nem instrutor com o aluno, nem aluno entre aluno, nem ninguém. Você só respira, os movimentos são sincronizados com a respiração, ou seja, então não tem como você pensar no passado, no futuro, porque você vai respirar. E o movimento, né? Uma das coisas interessantes que tem no Super Yoga é exatamente você movimentar, por exemplo, você movimenta o braço. Inspira subindo, expira descendo. Leva a mão no chão, expira. Sobe o braço, inspira. O tempo inteiro o movimento é feito com respiração. Então você entra numa espécie de transe. É verdade. Então quando você vê, você fez 1 hora. E a pessoa que vem da malhação da academia está acostumada com outro tipo de treino. Fala, puta, encontrei um treino, porque é um treino forte, junto com uma meditação que às vezes essas pessoas jamais se sentariam para meditar. Não todos, mas a maioria deles não ia gostar. E o que eu fiz ali? Eu fiz uma meditação dinâmica, uma meditação ativa. Então você medita de forma ativa, você se movimenta, respira, treina, ou seja, tudo junto no Super Yoga. Que legal. Os movimentos do corpo precisam ser fortalecidos. Sabemos que na Super Yoga os movimentos do corpo são sincronizados com a respiração, isso que você está falando. As pessoas têm dificuldade em fazer tais atividades? Sim e não. Quem começa, né? Sim e não, porque no começo, a primeira aula, mas assim, é muito as instruções do instrutor eles são muito claras. Então, no começo sim, eu percebo que eles vão tentando respirar junto, às vezes consegue, às vezes não. Na segunda aula já sabe que vai ter aquilo. Aí o aluno já se predispõe a respirar junto com o movimento e depois ele começa a fazer. E aí ele faz até na vida. Até quando ele vai treinar musculação, fazer alguma coisa, ele usa isso, respiração sincronizada com o movimento. Então, isso serve muito para a vida. Na primeira aula, talvez tenha alguma dificuldade. Nem todos.
Num conceito geral, entre o diafragma e a respiração habitual, as pessoas em média respiram corretamente, trabalham o diafragma como deve ser feito? Ou não tem nada a ver? A respiração é só no nariz, não tem, tem relação? Tudo a ver na aula, tudo a ver, tudo a ver. Esse movimento Diafragma. o diafragma é o que faz, né, o movimento da respiração. E que para que ela seja correta, você tem que usar o diafragma de forma correta. Então isso é inclusive orientado. Na inspiração você expande o abdômen, na expiração você murcha o abdômen, e quem faz esse movimento é exatamente o diafragma. Então os alunos aprendem isso inclusive para usar na vida. Porque a maioria das pessoas não usa uma respiração correta na vida e por não usarem são extremamente ansiosas. Se usassem respiração, não seriam ansiosas, porque a respiração acalma, ela te traz para o presente, ela organiza a sua cabeça, seu corpo, a sua energia. Cada vez mais pessoas estão adeptas da yoga. Como podemos iniciar essa prática para que tenhamos a liberação da nossa mente para a meditação? Então, você medita? Diariamente. Há muito, desde pequeno. Caramba. Era uma coisa natural. No Super Yoga, sim, se pratica uma meditação ativa. Porque quem tem dificuldade de se sentar e meditar, como o Super Yoga é uma meditação ativa, ele também é chamado de meditação ativa. No Super Yoga você consegue respirar, fazer o movimento junto e manter a cabeça presente. Porque a meditação é exatamente isso, é se manter presente no presente. E isso é um dos maiores, talvez o maior benefício da meditação, é manter-se presente no presente, que é o que a gente tem. Imagina você que na aula de Super Yoga você vai movimentar o braço, respirando junto. Você não tem como pensar no passado e no futuro. Então aquilo verdade. já é uma meditação ativa. Então isso é extremamente benéfico. Isso baixa o estresse, baixa a ansiedade, baixa o cortisol, organiza a tua energia. É sensacional para a saúde. Isso organiza a saúde de uma forma... Imagina isso todo dia, como isso é benéfico. Você tem uma academia hoje? Eu tenho uma rede de estúdios aqui em São Paulo, que Como são chama? Super Yoga. Só que vamos passar a chamar Holistic Gym. Porque agora o Super Yoga vai ser um dos programas que vai ser oferecido dentro do sistema Holistic Gym. Perfeito. Por enquanto, chama um estúdio Super Yoga. Então, no meu Instagram tem tudo lá. Endereço, enfim, tudo que tem, né, nos estúdios. E o Super Yoga, como está no mundo todo, tem redes de academias que tem o Super Yoga, tem box de crossfit que tem Super Yoga, tem escola de dança que tem escolas de artes marciais que tem. O Super Yoga está em todo canto, porque os professores se formam, né? Então eles levam para todo canto. Tem academias que compram a marca, o licenciamento. Então isso está em todo canto. Eu aconselho assim, quem quiser conhecer, entra no meu Instagram, me pergunta, ou entra no Instagram do Super Yoga, que se escreve tudo junto com I, e lá tem as informações. Tá. E você dá aula ainda hoje? Eu dou uma aula por dia, para não perder, porque eu amo. Eu teve uma época que eu dava 14 aulas por dia, mas aí hoje eu virei o dono do negócio, eu estou muito de empresário. Então assim, eu faço os eventos, os grandes eventos aí pelo mundo afora, que são um monte de marcas, mas eu estou uma aula por dia, então quem quiser fazer aula comigo, me pergunta no Instagram, vai ser um prazer receber. Então eu continuo nativa e quero continuar para sempre. Que legal. E no Ibirapuera, você continua dando? Não, só quando tem evento. Não, eu vou dar aula nesse meu estúdio do Itaim ali, que eu vou uma vez por dia. E essas aulas, só dou essas aulas públicas agora quando tem alguma coisa como marca, um evento. Quando tem um evento. Qual a sua relação de vida com o esporte? Quanto que ele impactou na sua vida? Totalmente. A minha vida é o esporte. Eu não sou famoso igual ela, imagina, porque ela é o máximo, imagina. né? Mas assim, eu tentei. Então assim, eu sempre fui um atleta amador. Né? A vida inteira. Eu sempre estarei envolvido com o esporte, que isso é o meu sangue. É o que eu quero para a minha vida, é o que eu sempre quis. Então, eu nasci nadando, depois artes marciais, depois a ginástica, que é o amor da minha vida. E se eu tivesse 30 anos a menos, eu estaria lá ainda na ginástica, e que é a coisa que eu mais gosto na vida. Eu falo que se eu voltar no mundo um dia e Deus me perguntar o que eu quero fazer, eu quero ser isso aqui de novo. Quero fazer ginástica, quero natação, quero ser professor de educação física. Eu amo a educação física mais que tudo. E esse encontro meu pequeno com o yoga me trouxe ainda mais amor pelo movimento humano. E eu falo que eu sou muito grato a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de conhecer tudo isso, de amar tudo isso, de trabalhar e de viver de tudo isso. Imagina que não é uma felicidade você viver daquilo que você ama. Com então certeza. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu realmente sou feliz com tudo isso. Que não bom. Trocaria a minha vida de esportes nem a minha profissão por nada no mundo. Eu quero fazer isso para sempre. Que bom. Eu quero dar uma dica para as pessoas.
nem sei se eu poderia, se é pretensão minha, mas eu acho que quando você pratica gratidão por aquilo que você vive atualmente, seja o que for, o que você está vivendo hoje, agradeça, porque quando você agradece, você abre um canal de energia muito poderoso, é uma conexão direta com Deus, porque a gente nunca está no lugar errado. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. A gente está sempre no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. E tudo é para a nossa evolução. Por mais que você fale, nossa, eu estou vivendo alguma coisa na vida agora que eu não gostaria, você saiba que aquilo é para a tua evolução. Então é importante praticar a gratidão, o contentamento. Isso traz saúde. Se você quer ter saúde, pratica isso, contentamento, gratidão, porque isso aumenta a tua saúde. Reclamar das coisas não tá com nada, não te leva a nada, te deixa uma pessoa pesada, e isso não traz saúde. Saúde é principalmente contentamento e gratidão. A atividade física faz parte dessa coisa de formação da saúde, mas mais do que a alimentação, mais do que a atividade física, é a tua energia, é a gratidão, é o contentamento. Através disso, você vai praticar uma atividade física boa, você vai se alimentar bem, você vai viver bem, você vai fazer coisas boas. Mas dentro disso tudo tem que ter a tua alma, a tua gratidão, o teu contentamento com a vida. Aí você tem que estar bem consigo, né? O principal. Não é o vizinho, né? Não tem que você olhar para o lado, você tem que olhar para dentro de você, que eu sempre falo. Sim, uma coisa que eu falo que é a pura verdade, você vai atrair o que está dentro de você. A energia que sai de você é exatamente a que você traz para você. A gente é como um imã, né? A gente emana e atrai. Então, cuida principalmente da sua energia. Isso é o principal para a vida. Eu adoro também. Que isso, bom. gente. Que Obrigado. bom. Você falou. Normalmente no final a gente fala, deixa uma mensagem. Você Deixei essa. Obrigado, viu, pela oportunidade. Bom. Parabéns pelo teu sucesso da vida inteira. É isso, gente. Obrigado por tudo, viu? Muito obrigado. É isso, gente, porque chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixe o seu like. Se quer deixar uma pergunta para o Paulo ou para mim, pode deixar que a gente responde. E nos vemos domingo com uma entrevista nova. Beijo.